Grande aceitação de público. Nos anos 50, a novela era a filha enjeitada da televisão. Uma pobre órfã, nada querida do público e rejeitada pelos atores. Nós conseguimos trazer para a televisão esses atores Guarnieri, né? Conseguimos trazer. Mas havia uma relutância muito grande porque as pessoas achavam, os atores achavam que televisão era uma subarte. Mas a partir do momento em que se começou a fazer textos brasileiros importantes, como, por exemplo, um dos quais eu fiz, que foi o Capitão Rodrigo, do Tempo e o Vento. Outro que eu fiz, que era uma história da Ivani Ribeiro, 10 Vidas, que era a história de Tiradentes. Quando se fez A Muralha, de Raquel de Queiroz, que era uma obra importantíssima da Raquel. Quando se começou a propor esse tipo de texto, esse tipo de criatividade artística, foi reduzindo assim a relutância que os atores de teatro e de televisão, de teatro tinham pela televisão. E eles começaram a entender que a televisão é um grande veículo, é um veículo importantíssimo para você passar a sua arte. Na televisão, o que eu fiz mais importante foi, em primeiro lugar, a implantação do sistema de televisão de novelas na TV Excelsior, como eu já disse antes. Essa foi a coisa mais importante que eu fiz. Beto Coutinho, de quantos homens dispomos atualmente? Um verdadeiro exército. Convoque todo mundo. A derrota de Ponta do Morro será vingada. Concordo com você. O que é que esses idiotas estão pensando? Nesta altura, devem estar se divertindo às nossas custas. Eu mesmo comando o ataque. Eu sabia que Vossa Mercê ia ter essa atitude. Posso mesmo convocar a todos? Todos. Nenhum homem a menos. Vai ser matança geral. É assim que tem que ser. Nenhum paulista de sangue aguado vai escapar dessa briga. Nesta fase pioneira, se a novela era toda choro, a música era toda dores. Eu sou feliz tendo você sempre a meu lado e sonho sempre com você, mesmo acordada. Fernando César, Dó Ré Mi, essa música. Uma música que foi muito importante para mim, porque ela me levou para a televisão, para um programa exclusivo que eu tinha às sextas-feiras na TV Tupi. Um programa bem informal, assim, onde eu recebia as pessoas que estavam em evidência na época, fazia entrevistas e cantava. Ele não era tão informal assim, porque eu ia toda paramentada, né? Cada semana botava um vestido de baile todo bordado, com luvas até os cotovelos, assim, tentando ser chiquérrima, querendo fazer um tipo. Mas, para mim, foi uma coisa ótima, foi uma experiência ótima. Os cenários eram de Pernambuco de Oliveira, cenários suntuosos, assim, bem bonitos. As vozes do rádio encantaram a televisão. Os shows musicais ao vivo soavam como um canto de sereia aos ouvidos do público, que ia ampliando a aquisição do aparelho com a abertura do crédito ao consumidor. Já se podia falar em sucessos da multidão. O gosto pela ficção e pela vida real. O gosto televisivo por Esta é a Sua Vida. O que o guarda lhe fez, mas de certo que a sua figura jamais lhe saiu da mente. O cinema, o muro, o guarda são imagens vivas de seu passado que o tempo não apaga, especialmente o guarda. Mas talvez, nas suas reminiscências, o rosto de seu irmão Sica se confunda com o do guarda. E não será isto que está acontecendo agora? É mesmo, Moacir. É o Nivacir, o Sica, que se disfarçou de guarda. Nós o localizamos na cidade mato-grossense de Caxipó, próximo a Cuiabá, rodando com seu caminhão de aventuras. E de lá um DC-6 da VASP o trouxe para abraçá-lo. Bem, o Esta é a Sua Vida foi um marco na televisão brasileira. É um programa que eu lancei e que aconteceu realmente, porque nós dávamos toda a emoção da vida de personalidades brasileiras, não só personalidades, como gente comum também.
E exatamente às 9h30 da noite, quando o programa entrava, a cidade inteira parava para chorar. Inclusive nós, que produzíamos o programa, nós que fazíamos, nós que dirigíamos, nós que escrevíamos, nós também chorávamos muito com as cenas que eram criadas pela própria vida e eram reproduzidas ali por nós. Nós tivemos de início a colaboração no script de Guilherme Figueiredo, Carlos Gaspar, na apresentação o saudoso e excelente locutor Carlos Frias e uma imensa não é imensa, tudo é hoje. Antigamente tudo era muito restrito. Uma pequena equipe de repórteres que faziam esse programa e entregavam de todo o coração para a cidade. Essas mulheres maravilhosas e seu charme irresistível. Esses rapazes irresistíveis e seu humor maravilhoso. Na Excelsior, eu fui levado para lá com o Maurício Sherman. Fizemos um programa chamado A Grande Revista. Trabalhamos no Times Square, sempre com Haroldo Barbosa, etc. E depois nós fizemos o My Fair Show, que era um programa aos sábados. Como não havia espaço do palco, porque havia um programa antes, depois haveria outro programa, nós bolamos uma história de um carrossel. Então ficava aquele carrossel girando, dividido em 4 partes, eram 4 cenários. E o programa também fez muito sucesso, tinha um elenco excepcional, quase todos os grandes artistas estavam naquela época na TV Excelsior, que ela só não deu certo porque aconteceu a Revolução de 64, senão a TV Excelsior teria dominado provavelmente até hoje, né? Agora, eu quero fazer uma referência também ao Haroldo Barbosa, que trabalhou comigo durante 15 anos, né? Um sensacional produtor de televisão e de rádio, na minha opinião, o maior deles, né? Isso já na televisão, ele foi criado no rádio, uma pulga na camisola foi criado no rádio e depois foi para a televisão montado. Foi ali que apareceu um dos personagens mais conhecidos meus também, que foi o índio pataco-taco de pezinho pra frente, pezinho pra trás, pataco-taco. Depois teve a boate do Alibaba, também foi um sucesso meu, que eu fiz um japonês, o taca na nuca. Como chama isso assim? Ele contava a face, era do Max Nunes. Tinha até uma coisa bem engraçada, que o chefe chegava, o garçom chegava para ele, o que é que o senhor quer, senhor? O senhor taca na nuca. Ah, eu quero chuchu. Sim, o senhor quer chuchu com o quê que o senhor quer chuchu? Eu quero chuchu com... O senhor quer chuchu com o quê? Com mandioca? Não, mandioca não. Chuchu com batata? Não, não. Chuchu com carne? Não, não. Eu quero chuchu... Então o senhor dá uma ideia. Bom, como chama aquela coisa que tem na praça? Como chama a coisa que tem na praça a gente senta? É banco. E como chama aquela coisa que quando o tempo tá feio cai do céu? É chuva. Isso. E quando chuva cai em cima do banco, o que é que acontece? Molha o banco. Isso, eu quero chuchu com molha o banco. E a televisão começou desse jeito, né? Começou nós amarrávamos câmera no teto, porque o teto era muito baixo, o teto do estúdio alcançava 4 metros, era o pé direito do andar. Então, para ter um ângulo razoável, nós amarrávamos as câmeras no teto e puxávamos com guindaste. As câmeras não eram essas coisinhas que vocês veem hoje, não, né? As câmeras pesavam 40, 60 quilos e ficava o cameraman balançando lá junto com a câmera. E eu me lembro perfeitamente que um desses câmeras foi o Arthur Farias, que naturalmente fará parte desse programa, porque falar da televisão do passado tem que falar nele. Ele era um dos cameramen. E o Camada descuidou e soltou a corda e... E veio a câmera, veio o Arthur, mas mesmo assim continuou focalizando lá, né? Quer dizer, nesse tempo eu fazia um programa chamado Alô Doçura. Talvez alguém se lembre desse programa, né? Fazia também um teatro que se tornou...
Era o teatro mais querido da cidade naquele tempo, era o Teatro Gebara, as casas Gebara que patrocinavam, uma casa que vendia sedas, fazendas, etc. E era estrelado por essa incrível pessoa, por essa realmente personalidade maravilhosa que é a Heloísa Helena, que é uma das figuras mais fantásticas que a televisão já produziu até hoje, realmente, a Heloísa Helena. Tudo dava certo e grandes programas foram feitos, grandes programas. Um programa maravilhoso que foi o Times Square, que o Manga lançou, junto com o Paulo Celestino. O programa A Cidade Se Diverte, que o Hilton Franco fez às segundas-feiras. Cada um dentro de um estilo. Vovô Deville, que era um programa que se reportava ao humorismo do início do século. Casa em ordem, mesa posta, cada coisa em seu lugar. Toda a família em frente à TV, pois... Esta noite se improvisa. Nenhum programa registrou um sucesso tão grande como aquele que se chamava Esta Noite se Improvisa e que mais se popularizou, tornou-se mais conhecido como A Palavra É. O título efetivo era Esta Noite se Improvisa, o nome de uma peça de